Bom dia, meu povo lindo. Bom dia, povo querido, segundão de Santa Sofia, segundão do 15. Estamos aí para mais uma aula, tá? Agora de física, né? E de dilatação. Beleza, gente? E o que é dilatação? De maneira geral, a gente sabe que os corpos, quando eles sofrem aumento de temperatura, suas moléculas aumentam o seu estado de agitação. Porque na realidade a temperatura é a medida do estado de agitação das moléculas. Então, quando o corpo vai recebendo calor, as moléculas vão se agitando, tá? E essa agitação acaba fazendo com que essas partículas se afastem um pouco. E esse pequeno afastamento vai provocar uma coisa que a gente chama de dilatação, tá? Que está presente no nosso dia a dia. Um exemplo muito interessante é uma porta. Você deixa no verão um portão na frente de casa, levando o sol da tarde, sol da tarde, sol da tarde. Muitas vezes, quando ele às vezes está muito próximo da parede, ele acaba dilatando e meio que emperrando. Tá? Isso é dilatação, porque suas dimensões aumentam momentaneamente. Baixou a temperatura, volta ao normal. Tá? Então, dilatação é isso. É o aumento do estado de agitação das moléculas que provoca afastamento delas e aí aumento no seu comprimento. Ok? Isso eu estou falando de dilatação dos sólidos, que o que a gente vai ver hoje é a dilatação dos sólidos. Primeiro, a dilatação linear, que é aquela que ocorre em uma única dimensão, quando a gente pode descartar as outras duas, que a gente sabe que as dimensões são comprimento, largura e altura ou profundidade, tá? Mas, primeiro a gente vai ver a dilatação linear, quando a gente só considera o comprimento do corpo. Digamos, por exemplo, uma barra de ferro. A largura e a altura ou a profundidade são muito pequenas para a gente considerar, então a gente considera o comprimento, tá? E aí, para a gente calcular essa dilatação, veja, primeiro, dilatação linear ocorre em uma dimensão, ou seja, ela é unidimensional, que é o comprimento. A fórmula que a gente vai usar, gente, é essa aqui, ó, ΔL, que é o aumento, ou se for o contrário da dilatação, quando resfriar, a diminuição do comprimento, igual ao comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, do material, cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. A temperatura aqui, ela pode ser em graus Celsius, pode ser em Kelvin, pode ser em Fahrenheit, depende do alfa, tá? Normalmente o alfa vem em graus Celsius a menos 1, aí você vai trabalhar com graus Celsius, normalmente é isso. Mas às vezes pode vir graus Fahrenheit a menos 1, aí você vai ter que trabalhar com Fahrenheit. Às vezes vem Kelvin a menos 1, aí você vai ter que trabalhar com Kelvin, ok? Tá? Então, é tudo isso que eu estava mostrando aqui. Dilatação, comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. E o comprimento final? Ó, se está esse tamanho, de repente, só a dilatação. O comprimento final vai ser o comprimento inicial mais o ΔL, o aumento da dilatação. Beleza? Então, dilatação linear é isso aqui. Simplesinho, aplicação de fórmula. Vamos trabalhar nas aplicações agora, tá? Nosso primeiro exemplo, ó. Bem simples esse, bem direto, depois a gente vai aumentando um pouquinho o nível de dificuldade, tá? Ó, uma barra de cobre de 200 centímetros é aquecida de 0 graus Celsius a 120 graus Celsius, sendo o alfa do cobre, esse Cu aqui, gente, não é aquele nome vulgar que se dá ao reto humano, ou seja, lá que animal for. Esse Cu aqui é o símbolo do cobre, tá? É alfa do cobre, 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule o comprimento final da barra. Olha, ele deu aqui o comprimento inicial, que é 200 centímetros, deu a temperatura que variou de 0 para 120. Então a variação de temperatura é 120, né, gente? Variação é final inicial. E deu o coeficiente, e deu o alfa do cobre, que é 17 vezes 10 a menos 6, e quer o comprimento final da barra. Para comprimento final, eu preciso de quê? Do comprimento inicial que eu tenho e da dilatação, que eu não tenho, mas tenho condições de calcular essa dilatação. Como é que eu vou calcular a dilatação? ΔL, L inicial, vezes alfa, vezes ΔT. Aí você me pergunta, mas pode ser em centímetros de comprimento? Pode ser na unidade que vier, tá? A não ser que a resposta tenha métodos ou alternativas para este quilômetro, aí você transforma. Caso não, é na unidade que está aqui, ok? Então, ΔL, gente, ou seja, a dilatação vai ser o comprimento inicial, que é 200,
vezes alfa, que é 17, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 120, tá? Então, veja que a gente vai trabalhar com notação científica, né? Vamos fazer 120 vezes 17 vezes 200, mas eu vou fazer só 12 vezes 17 vezes 2, depois trabalhar com esses 3 zeros, tá? 2 vezes 17, 34, 12 vezes 34, vamos lá, 3, dá 408. 408 acompanhado de quantos zeros? 1, 2, 3. 408 mil vezes 10 a menos 7. E aí, gente, menos 6, por que menos 7? Tá louco, cara? Aí, vem, eu vou deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda, porque está 10 a menos 6, tá certo? Então, quando é menos 6, a gente vai deslocar para a esquerda, né? E aí fica o quê? 0,408 centímetros. Essa vai ser a dilatação, ou seja, o aumento, tá, no comprimento. Veja, com uma variação muito grande de temperatura, só vai aumentar 4 milímetros praticamente. E aí o comprimento final vai ser o comprimento inicial, que era 200, mais a dilatação, que é 0,408. Se você quisesse, poderia retirar para 0,41, tá certo? Ou somente 0,4, dá no mesmo. Então o comprimento final vai ficar 200,408 centímetros. Beleza? Não é simplesinho, gente? É bem simples, tá? Vou dar mais dois exemplos, um com gráfico e outro usando porcentagem. Então temos mais esses dois exemplos aí, tá? De dilatação linear. Esse aqui, ó, usando o gráfico. Vê, a figura no caso o gráfico, né, representa o comprimento de uma barra em função da temperatura. O coeficiente de dilatação linear do material dessa barra é. Então ele está dando o gráfico e quer o alfa, o coeficiente de dilatação linear dessa barra. O que é que a gente tira do gráfico? A dilatação, já dá para tirar, o comprimento inicial e a variação de temperatura. Como? Olha, no início, a 0 graus Celsius, o comprimento não é 100, então isso aqui é o comprimento inicial, tá? Lá no início é 100 centímetros. Depois de aumentar 50 graus na temperatura, o comprimento foi para 100,1. Então aumentou quanto, gente? De 100 para 100,1 aumentou 0,1. Esse aumento do comprimento é o que a gente conhece por ΔL, ou seja, dilatação, tá? Então a dilatação foi de 0,1 centímetro. Entenderam? Dilatação é quanto aumentou quando a temperatura variou. Aumentou de 100 para 100,1, aumentou 0,1. Então a dilatação foi 0,1. E ele quer o alfa, né? E tem aqui a variação de temperatura. Gente, foi de 0 para 50, então a variação de temperatura é 50 graus Celsius, tá? 50 graus Celsius. Tem tudo para encontrar o alfa agora, né? É só fazer ΔL igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT. Tá? Aplicar a fórmula de dilatação linear. Quem é o ΔL? É 0,1. Comprimento inicial não é 100. Alfa é o que a gente quer encontrar. E a variação de temperatura é 50. Tá? E aí a gente faz 0,1 igual a 100 vezes 50, que dá 5.000 alfa. Gente, para fazer essa divisão, vamos usar a notação científica. Até porque alfa sempre é dado em notação científica, tá? Sempre vem em notação científica esse alfa. Então, vamos dar em notação científica. 0,1 posso escrever como 1 vezes 10 a menos 1. 5.000, eu não posso escrever assim, gente. 5 vezes 10 a terceira. Não é isso? Então, eu vou dividir 1 por 5. 1 por 5 não é 0,2? Não é isso? E quando a gente divide potência, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, a gente repete a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 vai dar menos 4. Aquela velha história de que é como se o expoente subisse e subisse com o sinal contrário. Como ele está 3, sobe menos 3. Aí menos 1, menos 3 dá menos 4. Para deixar na notação científica correta, o número não pode ser menor do que 1, aqui está menor. Então eu vou deslocar uma casa para a direita. Lembra quando a gente desloca uma casa para a direita, a quantidade de casas fica negativa aqui, se for menos 1, né? Se for uma casa vai ficar menos 1, então vai ficar 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Essa é a unidade de grandeza de alfa, de beta e de gama que a gente vai ver depois, tá? Graus Celsius a menos 1. Graus Celsius porque a temperatura está em graus Celsius. Se tivesse Fahrenheit, colocaria graus Fahrenheit a menos 1. Ok? Beleza? Entendido? Vamos agora para onde?
foi tranquilinho, né, gente? É só fazer essa análise, tá, do gráfico. Um terceiro exemplo. Uma barra metálica sofre um aumento de 0,1% em seu comprimento, quando aquecida de 100 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do seu material é, de novo eu quero alfa. Porém, gente, ele disse que ela sofreu um aquecimento por um aumento de 0,1% em seu comprimento, mas não disse que comprimento é esse, tá? Tem duas saídas, você pode adotar um comprimento. O que quiser, tá certo? Pode botar 100, 200, 1000, 1, 0,5, 0,00000. Só que também pode não colocar. Mas se você quiser adotar, adota o 100, que é mais fácil, tá? É o mais fácil que tem. Tu pode colocar assim, ó. Adotando um comprimento. Tá? Tu bota assim, comprimento inicial é 100. Beleza? Aí, ele falou que ele variou, ou seja, o ΔL foi 0,1%. Então esse ΔL vai ser 0,1% de 100. Gente, como é que se escreve 0,1% em fração? Não vai ter que dividir isso por 100? 0,001 de 100, ou seja, vezes 100. Isso vai dar 0,1 centímetro. Não precisa nem ter tido esse trabalho, sabe? Porque quando é com 100, o resultado vai ser igual à porcentagem, tá? Então, o aumento foi de 0,1 centímetro, parecido com aquele, né? E ele foi aquecido de 100 graus Celsius, a variação de temperatura foi 100. Aí você diz, mas por que foi sem a variação? Porque ele falou aquecido de 100 graus Celsius, ou seja, variou 100 graus Celsius a temperatura, tá? Não foi aquecido até, porque aí você dissesse, foi aquecido até 100 graus Celsius, eu teria que saber qual era a temperatura inicial. E aí, não teria, ok? Não daria para resolver o problema. Mas quando ele for falar aquecido de, ele está falando que foi a variação de temperatura já, tá? Para calcular o alfa, de novo, o mesmo trabalho está aqui. A diferença é que aqui eu trabalhei com porcentagem e adotei um valor. Não tem problema adotar valor, certo? ΔL 0,1, comprimento inicial 100, alfa eu quero, variação de temperatura 100 também. 0,1, 100 vezes 100 dá 10.000, gente, os 4 zeros aí. Então a alfa vai ficar, colocando na notação científica, 0,1. 1 vezes 10 a menos 1, e aqui 1 vezes 10 a quarta. Alfa igual 1 por 1 dá 1. Esse 4 não sobe negativo, menos 1 com menos 4 dá menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o alfa, entendeu, Vitorinha? Beleza, gente? Então, tranquilo, né? Esses dois exemplos, esses três exemplos que a gente viu. Agora eu vou mostrar para vocês uma dilatação em duas dimensões, que é a dilatação superficial. Então vamos lá, dando sequência, gente. Ó, dilatação superficial dos sólidos. Aí já muda um pouquinho. Por quê? O corpo das fórmulas é o mesmo, só muda uma coisa, gente. A gente não está falando mais de uma dimensão, agora está falando de duas, porque a gente está falando de superfície, área, tá certo? E quando a gente vai calcular a área, a gente tem que considerar o comprimento e a largura. Então, veja, está falando aqui trata-se de duas dimensões, ou seja, da área, superfície dos sólidos. Veja aqui que eu fiz uma figura aqui de um retângulo, tá? E aqui o seu comprimento original, e quando sofre um aquecimento, ele vai sofrer um aumento em duas dimensões, tanto no comprimento quanto na largura, tá? Então a fórmula, lembra que é o ΔL é inicial vezes alfa vezes ΔT? Aqui vai ser ΔA, que é a variação da área, igual a área inicial, vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação superficial, gente, ele é baseado no coeficiente de dilatação linear. Ele vai ser o dobro do coeficiente de dilatação linear. Mas por que, Gonçalo? Porque, veja, é o mesmo material, só está mudando que são duas dimensões. Então, ele vai aumentar no comprimento e na largura, ou seja, em duas dimensões, então vai ser 2 vezes alfa. Tá? É só pensar. Linear, alfa. Superficial, 2 vezes alfa. Volumétrico, que a gente vai ver depois, são 3 dimensões, 3 vezes alfa. Tá certo? Beleza? Então, aqui está a legenda, né? E a área final, gente, é como lá o comprimento final, no anterior. Vai ser o inicial mais a dilatação. Então, a área final, a área inicial mais a dilatação. Ok, beleza? É muito parecido com linear. A diferença é que a gente vai trabalhar com área, tá? E às vezes não vem a área, você vai ter que calcular a área inicial. Como nesse exemplo aqui. Veja. Uma placa retangular, deixa eu fazer um retângulo aqui para facilitar a nossa vida.
tem dimensões 50 por 40 centímetros, ou seja, 50 por 40, tá? A gente sabe que retângulo tem duas dimensões diferentes, né? Ou pode ter as quatro iguais se o retângulo for um quadrado, tá? Um quadrado é um retângulo. Beleza? Então, a 20 graus Celsius, a temperatura inicial é 20. Quando aquecida até 80 graus Celsius, sua área sofrerá um aumento em centímetros quadrados de... Veja, a gente já tem a variação de temperatura. Ele vai de 20 para 80, então vai variar 60 graus Celsius. Então é isso. Foi dado aqui o alfa, mas a gente não trabalha com alfa, a gente está com área agora. A gente está com a beta. Beta é 2 vezes alfa, ou seja, 2 vezes 5 vezes 10 a menos 5, que dá 10 vezes 10 a menos 5, tá? E ele quer o aumento da área. Aumento da área é o que, gente? Dilatação. Quanto ela vai aumentar? Então ele quer o ΔA na questão. Para calcular o ΔA, o que é que eu preciso? Da área inicial, que eu não tenho, mas tenho condições de calcular, porque é a área do retângulo, do beta, acabei de calcular, e da variação de temperatura que eu tenho aqui. Então só me falta a área inicial. Se é um retângulo, gente, como é que se calcula a área? Não é base vezes altura? Então a área inicial vai ficar 50 vezes 40, a área inicial 2.000 centímetros quadrados. Beleza? E aí é só jogar na fórmula agora. Que é a variação da área, ou a dilatação, ou aumento da área? A área inicial, que é 2.000, que a gente acabou de calcular, vezes beta, que é 10, vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 60. Então, a dilatação da área vai ficar o que, gente? 6 vezes 2, 12. Acompanhado em quantos zeros? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Vezes 10 a menos 5. E como está 10 a menos 5, eu vou comer 5 casas, né? Exatamente os 5 zeros, não? Então, o aumento da área dessa placa é de 12 centímetros quadrados. Entenderam? É muito simplesinho, né? É muito bonzinho, porque é só tu conhecer a fórmula. Agora, se tu conhecer a fórmula, dança. E é muito fácil, as fórmulas são as mesmas para linear, superficial, volumétrica, só mudando, trocando L por A e por V, tá? Só isso. E trocando alfa por beta e por gama. Só que beta e gama tem a ver com alfa. Alfa, beta 2 alfa e gama 3 alfa. Uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Nisso você mata as fórmulas, tá certo? Vou fazer mais um exemplo superficial para mostrar a volumétrica. Não vou me alongar tanto para não ficar demorado e chato, né? Então, gente, aqui temos mais um exemplo de dilatação superficial para irmos para a parte final da nossa aula, já que a gente só vai ver dilatação dos sólidos. Depois a gente vai ter uma aula só de dilatação dos líquidos, tá certo? Ó, uma moeda fabricada em níquel puro está a 20 graus Celsius. Ao ser levada a um forno, sofre aumento de 1% em sua superfície, ou seja, em sua área. Superficial é a mesma coisa, né, gente? A temperatura do forno eu quero saber qual a temperatura ela estava no início a 20, a que temperatura ela chegou para que seu volume ou sua superfície aumentasse em 0,1%. Ok? Então vamos pegar os dados. A temperatura inicial era 20 graus Celsius. Beleza. O aumento de 1%. Gente, estão lembrados que não foi dado o comprimento inicial, a gente adota o comprimento, não, a área, né? Adotando a área inicial igual a 100. Lembra aquela coisa? Vamos botar 100 sempre, porque a variação vai ser igual a porcentagem. Então, consequentemente, né? ΔA igual a 1, que é 1%, 1 de 100. Se ali é 100, então aumentou 1. Beleza? E eu quero, deu alfa, não foi, gente? Está falando de área, então beta é 2 vezes alfa. Lembre disso, tá? Alfa é o linear. Eu quero sempre, como estou falando de área, eu vou pegar o superficial. 25 vezes 10 a menos 6. Beleza? Então eu quero a temperatura final. Para achar a temperatura final, gente, é só pegar quanto variou. Por exemplo, se aqui está a 20 graus Celsius, no local que eu estou, está a 21, tá? Está a 21. Se aumentar 5 graus, vai para quanto? 26. Então, é só pegar a variação e somar com a temperatura inicial para saber a temperatura final. Então, se eu quero a temperatura final, eu vou fazer a temperatura final é a inicial mais ΔT, quanto aumentou, ok? E aí, para calcular esse ΔT, eu faço a fórmula de dilatação. ΔA, área inicial, vezes beta, vezes variação da temperatura. ΔA não é 1,
A área inicial é quanto, gente? 100, né? Vezes beta, que é 25, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, tá? E aí vai ficar 1 igual a 25 vezes 100, não dá 2.500 vezes 10 a menos 6, delta T. E aí esse 2.500 vezes 10 a menos 6, eu vou melhorar, né? Fazer assim, ó. 2,5 vezes 10 a menos 3, delta T. Por que 10 a menos 3? Porque se eu andei 3 casas para a esquerda, eu aumento 3 no expoente, tá? Por isso fica 10 a menos 3. E aí, delta T fica como, gente? 1 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 3. Se você dividir 1 por 2,5, isso vai dar 0,4. 0,4. Esse 10 a menos 3, gente, ele vai subir positivo. Lembra o que aqui tem 10 a 0? 0 menos menos 3 fica mais 3, tá? Então é só subir mudando o sinal. E aí é só andar as 3 casas. 1, 2, 3, vai aumentar 400 graus Celsius, tá certo? Que aí fica 0,4 vezes 1000, né? Então a temperatura final, a temperatura do forno, vai ser 20 mais 400. Esse forno está a 420 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? Mesmo esquema das outras, mesma fórmula, não foge nada dessas fórmulas, tá? E aí a gente vem para o terceiro tipo de dilatação, aquele que ocorre em 3 dimensões. Se eu pegar, por exemplo, paralelepípedo, digamos que isso aqui seja um paralelepípedo, nada mais é do que uma caixinha de isopor, mas o formato é de um paralelepípedo, tá? Então a gente considera 3 dimensões aqui, o comprimento, a largura e a altura. Então aqui a gente tem um volume de um sólido geométrico, tá? Então nesse caso, gente, quando a gente tem 3 dimensões, aí a gente vai ter o volume variando, tá? E aí, essa dilatação volumétrica, o corpo da forma é a mesma da linear e da superficial. Delta V, ou seja, variação do volume, igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Por que o triplo? Porque volume, eu falei, mostrei, 3 dimensões. Tá? Então, é o triplo do dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Tá? E o volume final, igual ao volume inicial, mais essa dilatação. Tranquilo? Vou mostrar um exemplo disso aí para a gente fechar a aula. Então, gente, vamos fechar nossa aula agora com esse exemplo, tá, de dilatação volumétrica. Vê? Uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 graus Celsius a 75 graus Celsius, ou seja, a sua temperatura variou de 25 para 75, variou 50 graus Celsius. Tá? Observando um aumento de 2,1 centímetros cúbicos em seu volume. Aumento do volume é o quê? O aumento é sempre a dilatação. Então, a dilatação volumétrica, 2,1 centímetros cúbicos. Sendo 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação linear do ouro, linear não é alfa. 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele quer o volume inicial dessa estatueta. Tá? Então, eu vou usar a fórmula de dilatação volumétrica, já que a gente está falando de volume. Delta V, V inicial, vezes gama, vezes variação de temperatura. Eu não tenho gama, mas tenho alfa. Lembra-se que volume é tridimensional. Estou falando de 3 dimensões. Então, estou falando de 3 vezes alfa. Então, gama é 3 alfa. Ou seja, 3 vezes 14 vezes 10 a menos 6, gama dá 42 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora sim, eu posso trabalhar, né? Como? Veja, delta V, 2,1. Volume inicial, eu quero. Gama, 42 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura, 50. 50 vezes 42, gente, dá 2.100, né? 40 vezes 50, 2.000. 2.100 vezes 10 a menos 6, volume inicial, tá? Que eu vou jogar para baixo disso aqui, vou passar dividindo, só que esperto que eu sou, não vou ter grande trabalho com essa divisão. Por quê, gente? Se aqui está 2,1, aqui também não posso transformar em 2,1. Vai dividir 2,1 por 2,1 que dá 1, entendeu? Então, eu desloquei 3 casas para a esquerda. Se eu desloco para a esquerda, eu aumento no expoente 3. Então, vai ficar 2,1
vezes 10 a menos 3. Agora ficou fácil de dividir, né? 2,1 por 2,1 dá 1, e esse 10 a menos 3 sobe positivo, né? Esse sobe positivo é porque aqui, ó, no quando não tem nada é 10 a 0. Aí 0 menos menos 3 fica 0 mais 3. Entenderam? Por isso que sobe positivo. Esse é o volume inicial da estatueta. 1 vezes 10 a terceira centímetro cúbico, ou, como queiram, 1000 centímetros cúbicos. Tá? Que é o mesmo que um litro, né? Se a gente for para medida de capacidade. Ok? Tranquilinho, gente. É uma beleza, dilatação. Um assunto bom, porque é tudo muito parecido. As formas são praticamente as mesmas, tá certo? Espero que tenham entendido. Vou mandar exercício mais tarde pelo WhatsApp. Espero também que vocês respondam, tirem as dúvidas comigo. E como eu falei, a gente vai ter aula hoje, aula quinta-feira e provavelmente na sexta a gente tem a live para tirar as dúvidas das duas aulas, ok? Um abração. E a saudade é a palavra do momento, né, gente? A saudade é muito grande, de tudo. Eu tenho muita saudade de vocês sabem disso, do carinho que eu tenho por vocês, né? Acho que vocês sentem isso aqui na aula, a energia que é as nossas aulas, tá? Então, é duro ficar distante, mas é necessário. Fique em casa, mas não fique em casa. Fique em casa na presença, mas em alguns momentos, eu estou querendo dizer isso, em alguns momentos sinta-se como não estivesse em casa, estivesse em sala de aula, porque vocês precisam estudar, daqui a pouco tudo volta, fica tudo muito apertado, vai ser tudo muito corrido e vocês vão estar preparados porque vocês não vão parar. Tá certo? Aquele abraço, até a próxima.